Seja muito bem-vindo, você que está no YouTube, você está na reunião da corte. É isso mesmo. E agora nós vamos fazer a leitura da palavra, fazer uma oração. Hoje é domingo, dia 21 de dezembro de 2025. Já pega o seu cafezinho e vambora. Vou colocar esse microfone aqui. Deixa eu pegar uma corrente. E eu vou colocar uma corrente. E aí eu vou colocar o microfone na corrente. O que você tá fazendo, Luiz? Eu tô adaptando. O microfone é feito para corrente? Não, não é feito para corrente. Escutou o barulho aí? Eu não vou nem editar. Sabe por quê? Porque a vida não tem edição. Se a vida não tem edição, por que os vídeos devem ser editados? A vida não tem edição. A vida é isso. Às vezes você não vê o erro das pessoas e você acha por isso que elas não erram, que elas são perfeitas. Mas aprende uma coisa aí, amigo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nem eu sou perfeito, nem você é perfeito. Então toma um café sem açúcar. Hoje é dia 21 e nós vamos ler Provérbios de número 21. Vamos embora então, porque a sabedoria é a coisa principal. Como ribeiros de águas, olha o barulho da porcheira. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Ele não quer sacrifício, ele quer justiça. E o que é a justiça do Senhor? A justiça do Senhor é fazer a vontade dele, que às vezes é contra todas as leis e vontades dos homens também. Entende? Contra o Senhor não há conselho, não há sabedoria, porque ele é tudo isso. Entende? Então a justiça não é você ser certinho. A justiça é fazer a vontade do Senhor. Por exemplo, justiça do Senhor na época de Elias foi que ele matasse 400 pessoas que eram profetas de Baal. Entende? A justiça do Senhor é diferente da justiça dos homens. Hoje, se você matar uma pessoa, pode ser quem for, do jeito que for, e você pode falar que foi o Senhor que mandou e qualquer coisa que você quiser, e não vai resolver. Você vai preso. Não tem saída. Mas por quê? Porque a vontade do Senhor, às vezes, pode ir contra as leis da terra. Então entenda isso. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Até a lavoura dos ímpios. Olha isso, o que quer dizer? Tudo aquilo que o ímpio planta é pecado. Tudo que ele faz é pecado. Tudo é pecado. Tudo que o ímpio faz é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. O que é o diligente, gente? Diligente é aquela pessoa que está sempre trabalhando. Às vezes não necessariamente trabalhando com as mãos. Às vezes não necessariamente fazendo alguma coisa. Porque o diligente ele trabalha até quando ele não faz nada. Até quando ele medita. Até quando ele dorme. Ele está trabalhando. Ele está produzindo. Então, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância. Ou seja, por que as pessoas são abundantes, são ricas, são prósperas? Porque os pensamentos delas, antes de mais nada, foram ao lugar que elas querem ir. Então, os pensamentos do diligente tendem à abundância. Porém, os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte.
Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouro é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Tome cafezinho. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. Eu preciso ligar uma coisa. Peraí, gente. Vou ligar essa iluminação para melhorar um pouquinho. Ah, Luiz, você não vai editar essas partes? Eu não. Por quê? Porque a vida não tem edição. Se a vida não tem edição, por que eu tenho que ficar editando as coisas? Você concorda comigo? Por que eu tenho que ficar editando as coisas? Pra quê? Pra parecer bonitinho pra vocês? Eu sou quem sou, mano. Não tem por que eu ficar escondendo quem eu sou. Os erros de gravação. Não tem por quê. Ah, erro de gravação. Que mano é erro de gravação, meu? Para com isso. Que mano é erro de gravação o quê, mano? Essa caixinha acho que não funciona. Deixa eu ver outra caixinha então. Vamos ver se essa vai funcionar. Aê! Melhorou, né? Assim eu apareço, né, gente? Senão eu não apareço. Fico escuro aqui, ué. Vamos embora, vamos continuar aqui. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. Ou seja, se recusam. O que é ser um ímpio, gente? É aquele que não faz a vontade do Senhor. Todo aquele que não faz a vontade do Senhor é considerado ímpio, injusto. Entende? Por quê? Porque ele não faz a justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho. Porém, a obra do homem puro é reta. É melhor morar no canto de telhado do que ter uma companheira em uma casa ampla, uma mulher briguenta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Meu Deus do céu, como é horrível ter uma mulher briguenta. É horrível. Eu já tive um relacionamento onde a mulher era briguenta. Eu dava motivos, tarará, não sei o quê. Só que entenda, mulher, você é quem edifica a sua casa. Então, se você é uma pessoa briguenta, você não está edificando a sua casa, você está batendo com uma marreta nela. Entende? Saiba utilizar a sua sabedoria e assim você conseguirá o que você quiser na sua vida. E não digo só no casamento. Use a sabedoria que o Senhor te deu. Ele deu mais sabedoria para a mulher do que para o homem. A mulher, ela tem uma capacidade cognitiva mais elevada do que qualquer homem. Uma mulher consegue fazer várias coisas, um homem não consegue fazer várias coisas. O homem é mais limitado e é mais tolo do que a mulher. A mulher é mais esperta, mais inteligente. Entende? Então você precisa usar isso que o Senhor te entregou a seu favor, para que você tenha um casamento bom, para que você tenha uma vida boa, para que você viva aquilo que você quer viver. Entenda, se o seu casamento é ruim, mulher, você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de fazer com que o seu casamento se torne um casamento bom. Como? Utilizando da sabedoria. Por quê? Com sabedoria, ao invés de pegar uma marreta e bater com a marreta, que é a sua língua é uma marreta quando você fica brigando. Você está destruindo o seu casamento. Entenda, as brigas não vão resolver. Essa acusação não vai resolver o problema do seu casamento. O que vai resolver o problema do seu casamento é a sabedoria. Você precisa utilizar ela a seu favor, para que você consiga, de fato, resolver de uma vez por todas esse problema. Você está me entendendo? Se estiver me entendendo, comenta aqui embaixo. Porque no momento em que você estiver prestes a estourar com o seu marido, a brigar com o seu marido, você vai utilizar a sabedoria. E ao invés de brigar com ele, você vai causar nele vontade de fazer aquilo que você quer que ele faça. Você vai brigar com ele porque ele deixou a toalha em cima da cama?
Não, não brigue com ele porque deixou a toalha em cima da cama. Dê um jeito suave e dócil, de fazer com que ele pegue a toalha em cima da cama. Não vai falar assim, ó, você deixou essa toalha de novo em cima da cama, você está fazendo uma pergunta que você já sabe a resposta. Entende? Faça uma pergunta diferente. Fala assim, ó, amor, você não deixou a toalha em cima da cama não, né? Tá vendo como um toque suave na pergunta já muda tudo? Aí o seu marido, como ele já tá acostumado com uma mulher briguenta, ele também já ficou estressado. Aí ele vai falar assim, de novo você com essa conversa. Ah, meu amor, por favor, vamos manter a casa organizadinha? Seja doce, mulher. Por quê? Porque o homem, ele tem um coração muito amoroso, muito carinhoso, que não gosta de ver mulher sofrer. Essa é a verdade. Só que de tanto que você briga, ele vai começando a gostar de ver você sofrer. E aí quanto mais você sofre, mais ele fica contente com isso. Por quê? Porque você é briguenta, ele não suporta ver você na frente dele, essa é a verdade. O homem não suporta conviver com uma mulher briguenta. E o pior é que o Salomão tá falando aqui, ó. O Salomão tá falando. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A arma do ímpio, a alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Você tem problema, viu? E se você não tem problema agora, você vai ter daqui a pouco. E quando você tiver um problema, você vai precisar de alguém, ou do Senhor, ou de alguma coisa. Só que se você não ajudou aquele que precisou, quando você precisar, ninguém vai te ajudar também. Entenda, a vida não é feita de momentos. A vida é feita de decisões, de escolhas que a gente faz. Porque as escolhas que a gente faz parece tão superficial, parece ser escolhas aqui que a gente tomou agora, mas na verdade é uma escolha que a gente toma no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é um mundo eterno e linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você soltou um bem aqui, esse bem, ele é uma frequência que fica assim, ó. E aí quando você precisa de alguma coisa, você pede e aí você vai para a frequência que você mesmo liberou. A vida é feita de frequências. O bem que você fez é uma frequência. O mal que você fez é uma frequência. Entende? Tudo que você faz libera no mundo espiritual uma frequência. E aí quando você precisa disso, você tem aquilo. Por quê? Porque você liberou. Entende? É a mesma coisa se você tem R$ 1.000 e você pega esses R$ 1.000 e guarda em um cofre. E aí você guardou esses R$ 1.000 no cofre, no cofrinho. E aí quando você ficou sem dinheiro nenhum, tá precisando ir no mercado, e você sabe que tem dinheiro lá no cofre, você pode ir lá buscar, por quê? Porque você colocou lá. Essa é a vida. Simples, matemática, fácil de ser vivida. Tudo aquilo que você faz para os outros, você está guardando em um cofre. Então, quando você precisar, você pode ir lá no cofre e retirar do cofre. Por quê? Porque foi você que colocou lá. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Então, entenda. Se você colocou no cofre coisas ruins, o que é seu está guardado. E uma hora você vai retirar, uma hora você vai abrir aquele cofre. Se você guardou coisas boas no cofre, quando você precisar, você vai recorrer ao cofre. E aí quando você abrir, lá dentro terão coisas boas. Então entenda o que você guarda dentro do seu cofre. O que você guarda no cofre. Porque no momento que você precisar, você vai correr no cofre.
E aí você vai abrir. E tudo aquilo que você fez vai estar lá dentro do cofre. Entende? Então a vida é feita sobre frequência. A vida é feita sobre decisões que eu tomo, decisões que eu decido tomar, decisões que eu decido fazer. Então a vida é feita sobre decisões. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira. Se tem uma pessoa irada contra você, dá um presente para ela em segredo, sem ninguém saber. Não conta para as pessoas que você está presenteando outras pessoas. Não precisa. Dê em segredo. Por quê? Porque a pessoa vai sentir uma graça nisso. Agora, se você conta para todo mundo, ela vai pensar, ele está fazendo só para se mostrar, e vai aumentar ainda mais a ira dela contra você. E a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Fazer justiça é destruição para quem pratica a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Aqui não está falando assim, ó, o homem que anda desviado da igreja. Não é disso que está falando. Não está falando assim, ó, o homem que anda desviado da igreja vai morrer. Não, está falando o homem que anda desviado do entendimento na sombra, na congregação, ou seja, no cemitério, repousará. Onde que é a congregação dos mortos? É no cemitério. E o que está falando aqui? Não está falando assim, ó, se você é desviado da igreja, você vai morrer. Não é isso que está falando. Está falando assim, ó, se você é desviado do entendimento, você vai morrer. Essa é a verdade. E isso não é só Salomão que fala. A Bíblia fala em outros lugares onde Deus mesmo fala o seguinte: o meu povo perece por falta de entendimento. O que é perecer? É estragar. E o que é estragar para o ser humano? É ficar doente. O que a doença causa? Morte. Entende? Então, entenda que você só precisa de uma coisa para viver. Ou melhor, para não morrer. Para não morrer, você precisa de uma coisa. Para não morrer antes do tempo, né? Porque morrer todos vamos. Tem um tempo determinado pelo Senhor, 120 anos. Esse é o tempo que o Senhor determinou para que cada pessoa vivesse. Só que aí a gente não dorme direito, a gente não toma água, a gente faz um monte de cagada na vida, a gente não come só as coisas que têm vida. Tudo que o Senhor deixou pra gente comer são coisas que têm vida. Aí a gente vai lá no mercado e compra uma bolacha. Nada que tá ali dentro da bolacha tem vida. Diferente das folhas, os vegetais, é tudo vivo. Eles fazem fotossíntese, eles fazem captação de minerais da terra. Os vegetais são vivos. A salada é viva. O arroz, ele é plantado, ele cresce, ele é vivo. Por isso ele contém nutrientes que vai deixar o nosso corpo mais saudável. Diferente da bolacha, diferente de muita outra coisa que a gente come às vezes e não tem vida. Refrigerante, bolacha, salsicha, mortandela, todas essas coisas são coisas sem vida. Entende? Agora, se você pega um pedaço de carne, vai lá, esquenta ele, assa ele, o animal tinha vida, ele deu a vida dele para que você tivesse mais vida. A salada deu a vida dela para que você tivesse mais vida. A galinha ou o frango, ele deu a vida dele para que você tivesse mais vida. E a bolacha, qual vida ela deu para que você tivesse mais vida? Nenhuma. Então entenda que se você comer só coisas que têm vida, você terá mais vida. Matemática. Matemática. Por que o ovo é o alimento mais saudável depois do leite materno? Porque se você não antecipasse o acabamento desse ovo, depois ia nascer um frango, ia nascer um pintinho ali. Ou seja,
Para que nasça um pintinho, é necessário ter todos os nutrientes para a vida de um ser. E é por isso que quando você come, você está comendo ali todos os nutrientes necessários para a vida do ser humano. Entende? Então é por isso que o ovo ele é tão nutritivo, porque se a gente não podasse, se a gente não comesse o ovo, se a gente deixasse lá debaixo da galinha, no quentinho, bonitinho, ela ia chocar esse ovo e esse ovo ia virar um pintinho. Então é por isso que ele tem tantos nutrientes, porque ele seria uma vida completa se a gente não antecipasse o acabamento desse ovo. Entende? Então coma mais alimentos que têm vida. Entende? Coma mais alimentos que têm vida e assim você viverá mais. Coma menos alimentos. Não estou falando para você, para de comer bolacha, para de comer isso, para de comer aquilo. Não estou falando para você fazer nada, você faz o que você quiser. A minha mensagem não é de afronta, eu não quero brigar com você, eu quero te mostrar o que pode te ajudar na sua caminhada. O que pode fortalecer você para lutar contra os seus inimigos. Isso aqui é uma das coisas. Luiz, a água não tem vida. Se engana você que pensa isso. Sabe por quê? Porque na Terra existem muitos minerais. Na Terra existem muitos minerais. E aí a água cai do céu, e aí ela passa por onde? Pela Terra. E nessa passagem pela Terra, ela deixa toda a impureza na Terra e pega todos os minerais saudáveis da Terra. E fica lá no lençol freático, esperando você beber ela. É claro que em alguns lugares a água é mais poluída, tem mais aditivo, tem mais flúor, tem mais tudo esse monte de coisa que eles colocam para matar as toxinas, né? Para matar aquilo que faz mal para a gente. E é por isso que você precisa aprender a beber água também. Beba água com um pouquinho de sal integral. Por quê? Para que você repõe os seus nutrientes minerais do seu corpo. Porque todo mineral da água é morto, é retirado dela, quando ela passa pelo processo até chegar na sua torneira. Então, vez ou outra, faça isso. Coloque um pouquinho de sal, pode ser o sal grosso, pode ser o sal integral, coloque na sua água para você tomar. Por quê? Porque assim você está repondo ao menos um pouco dos minerais que era para você tomar. Se você for lá na fonte, lá numa mina e tomar água da mina, é a água mais saudável do mundo. É a água mais saudável do mundo. Dependendo de onde é essa mina, onde que é. Então tem que ver tudo isso, porque pode ser a mais perigosa também. Esse é o fato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cuide de você e assim você terá até 120 anos. Mas eu já fiz muita coisa. Então pode ter certeza que os seus anos já foram diminuídos. Então se cuide, porque o povo perece por falta de entendimento. E entender isso vai te ajudar a não perecer, a não ficar doente. Entende? O que é perecer, gente? Perecer é estragar. Se você deixar, pode ser o alimento mais lindo do mundo. Pega um morango e coloca dentro da sua geladeira. E deixa lá 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Ele vai apodrecer, ele vai estragar. Por quê? Porque ele não tem vida própria, ele não se mantém, ele não sabe que alimento ele tem que comer, ali não tem os nutrientes que ele precisa. Por isso ele vai morrer. Entende? Agora, você é a mesma coisa. Se você comer alimento errado, ficar no ambiente errado, você vai apodrecer também. Você vai morrer também, você vai ficar doente. Por quê? Porque você não se cuidou, o morango não se cuida. E o que acontece com ele? Ele estraga, ele apodrece. Você, se não se cuidar, você vai estragar, você vai apodrecer. Luiz, mas o morango não consegue se cuidar. É óbvio, eu estou usando aqui como exemplificação. Entende? Beba água. Hoje, agora são 15 para 1 da tarde. Eu acordei 11h30, mais ou menos. Fui dormir bem tarde, fiquei editando vídeo, fazendo umas coisas.
E eu fui dormir bem tarde, fui dormir umas 3 e pouco da manhã. E acordei 11h30 da manhã. Ou seja, fazem 1h e 15 minutos que eu tô acordado. Eu já tomei 1 litro de água. Em 1h e 15 minutos que eu tô acordado. Faz mais um pouquinho? Não, é isso mesmo. 1h e 15 minutos. E eu já tomei 1 litro de água em 1h. E às vezes você não toma isso no dia todo. Esse é o problema. Por que eu fico doente, Luiz? Porque você não lava o seu corpo por dentro, mano. A água lava o seu corpo por dentro. A água vai te ajudar a ter uma vida mais leve internamente, um funcionamento do seu mecanismo metabólico, da sua corrente sanguínea, da sua pressão arterial. A água é o que te ajuda em tudo isso. Por que a sua pressão aumenta? Porque tem obstrução em algum lugar na sua veia. O que é obstrução? É gordura. Entende? E o que lava a gordura? Primeiro, antes de mais nada, se você tem gordura no sangue, no fígado, nesses lugares, você precisa de um jejum prolongado. Por quê? Porque nesse jejum prolongado, o seu corpo mesmo vai comer essa gordura. Porque ele não vai ter alimento, ele vai caçar o quê? Alimento dentro de você. Tudo que ele achar de alimento dentro de você, ele vai comer. Por isso que o jejum é tão importante. Então o jejum, ele cura muitas doenças. Muitas doenças que o médico fala, você tem que tomar esse remédio aqui para diluir a gordura no seu sangue. Não é remédio. Os médicos, eles são instruídos, eles são ensinados, eles são treinados a te passar uma receita para você ir lá na farmácia e comprar um remédio. Para quê? Porque senão a indústria farmacêutica morre. Senão diminui a capitalização no mercado farmacêutico. Ou seja, diminui coleta de impostos para o governo. Porque cada remédio que é vendido, que é fabricado, que é dado pelo SUS para você, teve um custo para alguém. E esse custo, ele vai ter a porcentagem que é imposto para o governo. E aí você vai lá e faz a medicina em uma faculdade do governo federal. E tem orgulho de falar, eu faço uma federal. Que bom, você tem que ter mesmo, porque você se empenha, você se entrega. Você precisa mesmo orgulhar daquilo que você faz. A questão é a seguinte: você faz uma faculdade que é federal, que o dono dela é o governo. E aí o governo precisa de dinheiro para colocar no bolso do 9 dedos agora. E aí o que ele faz para arrecadar dinheiro? Ele precisa vender produtos. Porque quanto mais produtos o país vende, mais impostos nesses produtos o país coleta. E mais dinheiro tem para o governo fazer o que precisa fazer. E aí você não entende que você não precisa comer 8 vezes por dia. Aí você entende que você não precisa tomar remédio para tudo. Igual um idiota. O remédio, gente, ele foi feito, não é para curar a sua doença. Ele foi feito para deixar você bem, para trabalhar e poder comprar outro remédio depois. Ele não vai curar a sua doença. O governo não quer curar você. Ele quer deixar você com essa doença. Só que ele também não quer que você morra. Ah, eu tenho câncer já fazem 20 anos que eu tenho câncer. É por isso, porque o governo não quer curar você. O governo, ele quer que você fique vivo. Porque quanto mais tempo você ficar vivo, mais tempo você consome. Entenda que para o governo do seu país, você é um número. Infelizmente, para o governo do seu país, você é apenas um número. Então você que depende do governo para tudo, que espera o governo para tudo, entenda de uma vez por todas. Eles ligaram foda-se para você. O governo não quer nem saber de você. O governo não vai salvar a sua vida, não vai curar suas doenças. O médico não vai curar suas doenças. Você precisa se cuidar, você precisa se tratar. Ah, mas eu faço tratamento. Eu faço tratamento lá em Jaú, eu faço tratamento em tal lugar, em tal lugar. Você só faz isso porque você não fez tratamento de reposição de minerais, você não se cuidou, você não fez jejum, você não bebeu água. Entende? Você, principalmente, acima de tudo isso, você não cuidou das suas emoções. Porque, gente, entenda de uma vez por todas, as suas doenças, os problemas que o seu corpo demonstra é apenas a luz
para você perceber que tem um problema maior acontecendo. Quando um carro ele começa a dar problema, um dia eu vou contar uma história para você. Um dia eu comprei um carro lá no Paraná, era um Argo, novo. Ah, Luiz, gente nova morre de ataque cardíaco? Morre. O Argo era novo, era 2022 o carro, e o ano era 2023. Tinha um ano de uso, tinha 40 mil quilômetros rodados. E aí eu fui lá no Paraná, lá em Curitiba, para buscar esse carro. Quando eu cheguei lá em Curitiba, eu dei uma olhada no carro, eu já entendi um pouco e tal, dei uma olhada por baixo, dei uma olhada no óleo, dei uma olhada nisso, naquilo, naquele outro. Tudo bem, pagamos o carro e estou indo embora com o carro. Quando eu andei 200 quilômetros com o carro, acendeu uma luz no painel. A luz da pressão do óleo. A luz da pressão do óleo. E aí, essa luz, ela estava me falando uma coisa. Ela era uma luzinha bem pequenininha, não fez barulho, não estrondou, não fez nada. Ela era uma luz bem pequenininha que acendeu no painel vermelhinha. E aí eu olhei aquilo e eu falei, tem alguma coisa errada, eu vou parar esse carro. Parei o carro. E aí o que essa luz ela estava querendo dizer para mim? O seu motor está sendo destruído por dentro. Esse motor está destruído por dentro, está sendo destruído por dentro. Então, se você não parar agora, não solucionar esse problema, vai ficar ainda pior. Então, se você está com alguma doença, problema no coração, problema cardíaco, problema de câncer, qualquer enfermidade que seja, entenda que essa enfermidade ela está apenas mostrando para você que tem um problema maior por trás. A enfermidade, ainda que pareça algo muito absurdo, ela é apenas a luzinha do grande problema real. E esse grande problema real, na verdade, ele é nas suas emoções. Ele é no seu mundo espiritual. Entende? Por quê? Porque quem não tem emoções saudáveis fica guardando mágoa, fica guardando rancor, guarda ódio, guarda raiva, libera isso. Põe para fora de uma vez. Porque quando você fizer isso, as suas emoções vão estar liberadas disso. E aí você vai poder se concentrar, o seu corpo vai se concentrar em resolver os problemas da sua carne. O seu problema não é físico. A sua enfermidade não é física. A sua enfermidade, ela é espiritual e emocional. Se você ativar o seu espírito, se você regular as suas emoções, controlar as suas emoções, liberar o perdão que tem que liberar, o seu corpo mesmo vai resolver esse problema. O seu corpo mesmo vai resolver esse problema. Entende? Então, as enfermidades ou as doenças, elas são apenas a luzinha no painel acendendo, que está falando assim, ó, tem um problema maior por trás. Então, se você resolver as suas emoções, resolver o seu mundo espiritual, o seu corpo vai dar um jeito de resolver esse problema na sua carne. E aí, o que você precisa fazer durante a sua vida? Você só precisa manter o seu corpo com os minerais, com os nutrientes, com as proteínas necessárias para que ele mesmo faça esse trabalho. Você é uma farmácia viva e ambulante. Você é uma farmácia. A água que você toma era para ter minerais. A carne que você come, ela tem proteínas, ela tem vitaminas. Entende? O arroz que você come, com o feijão que você come, tem as proteínas. Então, alimente-se de forma a nutrir o seu corpo e deixar ele apto para resolver os próprios problemas dele. Seu corpo é autossustentável. Sustentável não. Ele é autorregenerativo. Ele se regenera. Ele se renova. Ele come ele mesmo. Autofagia. Esse é o nome. Ele come ele mesmo. Só que se você come muita comida, ele não tem tempo para comer as partículas velhas do seu corpo. Por quê? Porque ele está sempre ocupado comendo a comida que você jogou lá dentro. Quando você sente fome, não está falando assim, ó, vai comer comida. Nem sempre está falando isso. Às vezes é de fato fome de comida, mas a maioria das vezes é sede que você tem. Por quê? Porque o seu corpo está trabalhando, ele está cansado, ele está exausto, ele precisa de um pouquinho de água para recompor as suas energias.
Então beba muita água. Porque na maioria das vezes a fome que você sente é um sinal do corpo trabalhando lá dentro. O corpo está trabalhando. O corpo está se autocomendo, tá comendo as partículas velhas. Entenda a inteligência do seu corpo, cara. Existem as partículas novas e as partículas velhas. E aí as partículas novas, elas têm muita fome. E aí o que elas fazem? Elas vão lá e comem as partículas velhas. E usa esse alimento como energia para você. Se você fizer jejum, você vai ter mais energia. Se você comer menos comida, você vai ter mais energia. Por que você não tem energia nenhuma? As pessoas obesas, principalmente, elas são as que menos têm energia. Porque tem um monte de partícula velha que se tornou um peso para você carregar. E aí, de tão pesado que é tão pesada essas partículas velhas, que as partículas novas não conseguem puxar tudo sozinho. Não conseguem te dar energia porque elas não puxam tudo sozinha. Elas não aguentam, é muito pesado para carregar tudo sozinho. Quando as partículas velhas eram novas, elas puxavam tudo sozinhas. Aí elas foram ficando velhas e agora elas são só um encosto. Elas não produzem mais nada dentro do seu corpo. Entende? E aí as partículas novas não conseguem te puxar sozinho. As partículas novas, elas precisam comer as partículas velhas. E essas partículas velhas vão ser energia para você. E aí você vai ter só partícula nova dentro de você. Imagina isso. Você renovado, com energia, fluindo a todo vapor, a toda hora. Não tem uma energia velha lá dentro. Não tem nada velho lá dentro do seu corpo. Só que para isso acontecer, você precisa ligar a autofagia. E a autofagia acontece só se você parar de comer um pouco. Se você come 8 vezes por dia, fica mastigando toda hora, o seu corpo não tem tempo para fazer autofagia. Logo, essa partícula velha vai se transformar em uma doença no seu corpo. Cara, meu Deus do céu, se você entender o poder do jejum, raramente você vai ficar doente. Eu, particularmente, já cheguei a ficar 3 anos sem pegar uma gripe. Por quê? Quando a gripe olha pro meu corpo, ela fala assim, só tem partícula nova ali. Se eu for ali, eles vão me comer, mano. E vão entregar como se fosse energia. Vai me comer, vai converter o que era ruim em coisa boa e vai me entregar como energia para esse cara, para ele produzir ainda mais. Para ele ficar mais rico, para ele fazer mais riqueza, para ele fazer mais prosperidade. Então entenda, o jejum é uma arma super poderosa. Não existe moleza no cérebro quando você faz jejum. Não existe procrastinação para quem faz jejum. O jejum é uma arma poderosa que o ser humano tem. É uma arma poderosíssima que o ser humano tem. De renovação corporal, de energia, de tudo. O jejum resolve quase todos os problemas. Quase todos os problemas. Então jejue. Deixa o seu corpo comer as partículas velhas para que você seja renovado. Entenda que eu já tenho 70 anos, mas o seu corpo não tem 70 anos. Não tem 70 anos. Esse corpo seu não tem 70 anos. O que acontece aí é que, como as partículas novas vão comendo as velhas, e aí essas novas ficam velhas, e aí vem outras novas e come as velhas. É um processo de renovação. Entende? Tem um estudo, eu não lembro ao certo se são 90 dias. Se eu não me engano, são 90 dias. A cada 90 dias, todas as partículas do seu corpo de 90 dias atrás, nenhuma existe mais. Nenhuma célula mais. Ou seja, não tem célula velha dentro de você. Desde que você é uma pessoa que faz, que quando está com fome, às vezes ao invés de ir lá e comer, você vai tomar uma água. Você toma um cafezinho preto, sem açúcar. Porque o alimento para o corpo é o açúcar no café, e não o próprio café. Entende? O café é um chá. E aí quando você coloca açúcar, ele vira um alimento. É louco isso, é muito louco. E o que o chá faz? Ele te hidrata, ele ajuda na sua hidratação, ele ajuda na sua energia.
O problema do café é o açúcar que você coloca nele. E aí tem os tipos de café, porque o café tradicional, na verdade, ele é só folha de café moído, né? O café de verdade não é o café tradicional. Entende? Então, se você entender o poder por trás do jejum, você vai ter uma vida muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais leve, com muito mais energia para fazer muito mais coisas. A sua falta de energia, na verdade, é apenas falta de jejum. Por quê? Porque tem um monte de partícula velha lá dentro. E essas partículas velhas, que você não permite que elas sejam comidas, de tanto ocupar as partículas novas com alimentos, elas são um peso. E aí fica muito pesado o seu corpo comer o alimento que está ali, novo que você jogou. Puxar essas partículas velhas tudo nas costas sozinho é muito peso. Então faça jejum e a sua vida vai melhorar muito, 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 muito em todas as áreas. Você vai ter mais energia, você vai estar mais disposto. E aí quando você dorme, e aí as células, elas vão lá e se renovam. Meu Deus, isso é maravilhoso. Muitas doenças podem ser curadas apenas com jejum, apenas com a autofagia. Então vamos embora. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca vai enriquecer. O resgate do justo é o ímpio. Olha isso, velho. Se você é justo, o ímpio é só uma moeda. Meu Deus do céu. É isso que tá falando aqui, porque moeda é o que se dá em pagamento hoje em dia. E o que tá falando aqui, que o resgate do justo é o ímpio. Ou seja, o ímpio, o justo é um produto de valor. E o ímpio é só uma moeda de troca. O do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Meu Deus, é muito profundo isso aqui. Mas infelizmente tem coisa que vai ter que deixar para explicar em outros momentos que já fazem, sei lá, uns 2 minutos de gravação. É muita coisa para você. Então vamos só ler. E aí que você vai entendendo aí. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Eu tô tão angustiado, por quê? Porque você falou alguma coisa que não era para ter falado. Meu Deus do céu. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Então é fácil saber quem que é soberbo, quem que é presumido, quem que é zombador. É fácil saber. Porque é aquela pessoa que trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Dê, flua, seja limpo, seja livre, seja um rio que flui. O rio não segura nada, nem bom, nem ruim, nada. Então não segure, não guarde para você. Quando você guarda para você, você se torna. Quando você não guarda para você, você se torna um canal, um rio que passa as coisas. Agora, quando você segura para você, você vira um lugar, um esgoto que segura tudo. Tem um lugar na cidade que eu morava que era a gente chamava de bosteiro. E na verdade é o tratamento de esgoto da cidade. E se você for lá, você vai ver que tem uma rede. É como se fosse uma rede. Ele é alguns tanques quadradões bem gigantes. E aí lá no fim desses tanques tem como se fosse uma rede. Para quê? Para segurar toda a sujeira. Meu Deus do céu!
E essa sujeira fica parada ali. E ali você acha de tudo, acha garrafa PET, acha tudo, inclusive cocô, tudo que é ruim. Então, quando você não libera o perdão, quando você não libera aquilo que tem que liberar, você é um bosteiro que fica segurando tudo. Tudo, 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 tudo. Ah, eu não vou perdoar. Eu vou guardar isso. Eu nunca vou esquecer isso. Eu não esqueço disso. Me feriu, me machucou, me maltratou, me traiu. Fica segurando. Fica segurando. Fica segurando. E aí, quando a pessoa chega perto de você, nossa, que carniça, que cheiro horrível que tá isso aqui, um cheiro de esgoto. Por quê? Porque você segura tudo. Ninguém quer estar perto de você. Ninguém quer conversar com você, ninguém quer nada com você. Por quê? Porque você é um esgoto, velho. E aí, o que um esgoto tem para oferecer para outras pessoas? Um cheiro insuportável. Carniça, corpo de peixe morto, de ave morta, tudo que vê, que vai chegando ali, vai parando. E aí, se você for lá e beber dessa água, meu Deus do céu, você que não libera perdão, que não libera sujeira, que não se lava por dentro, que não lava o seu coração, que não é uma pessoa que é apenas um canal onde passa as coisas, seja um canal, não seja um tratamento de esgoto, não seja um esgoto, seja um canal. Porque no canal as coisas só passam, entendeu? O canal só transmite. Vai para frente, 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 vai para frente. Agora o bosteiro não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vem coisa boa? Talvez pouquíssimas coisas boas. Porque o mundo já é maligno. Então, como que vai vir coisa boa se o mundo é mal? Como que do mundo vai vir coisa boa se o mundo é mal? Da mesma forma, de você. Não tem como vir coisa boa se você é uma bosteira. Se você é um bosteiro, você só vai entregar bosta para as pessoas, só coisa ruim para as pessoas. E aí você vai machucar as pessoas, ferir as pessoas, fazer as pessoas ficarem doentes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Então, ninguém vai querer estar perto de você, porque você é um bosteiro, velho. Agora, se você é um canal, as pessoas vão querer estar perto de você, por quê? Porque você tem água limpa para elas beberem. Você é uma fonte que jorra a água limpa, cristalina, cheia de minerais, saúde para a vida das pessoas. Entende? Agora, se você é um bosteiro, você vai transmitir o oposto. Qual é você? Você precisa fazer uma escolha hoje. Ou você libera tudo isso, ou você nunca vai fluir na sua vida. Porque a fluidez não acontece por causa daquilo que te aconteceu no passado. Acontece com a decisão que você toma hoje. Aquilo que te aconteceu no passado é apenas sujeira, bosta, carniça, não tem nada a ver com o seu hoje. Então libera. Vai embora a sujeira. E aí quando essa sujeira for embora, aí você vai começar a ser uma pessoa nova. Entende? E uma nova pessoa tem novas decisões, novos pensamentos, e novos pensamentos trazem novas emoções, e novas emoções trazem novas decisões, e novas decisões trazem novos resultados. É simples assim, é matemática. Se você entender isso, você está muito bem na vida. O soberbo e presumido, o desejo do preguiçoso, o cobiçoso cobiça, o sacrifício dos ímpios é abominação. O sacrifício dos ímpios já é abominação. Quanto mais oferecendo-a com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Olha isso. A falsa testemunha perece, morre. Porém, o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor é que vem a vitória. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve nesse canal.
porque eu sou um transmissor. Eu sou apenas um canal que transmite minerais, que transmite coisas boas para sua vida. Eu só quero transmitir coisas boas. Porque eu já liberei tudo que eu tinha que liberar. Já foi embora e faz tempo. Eu sou uma constante renovação em todas as áreas da minha vida. Eu quero me renovar. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero liberar o perdão a cada dia mais. Entende? Todas as pessoas que fizeram mal para mim, tá perdoado. A minha mãe, ela é uma senhora que me adotou. Hoje ela tem 73 anos. E ela passou por câncer. Ela tinha um câncer maligno no colo do útero. E aí, precisou fazer cirurgia, deu complicação. Sim, foi desenganada pelo médico. O médico falou, ela só tem 3 horas de vida. Ela tá viva até hoje. Isso já fazem, sei lá, uns 15 anos. Talvez mais. Talvez mais. Acho que faz uns 20 anos já. Que ela passou por essa cirurgia, ela tá viva até hoje. Por quê? Porque ela liberou o perdão quando precisou liberar. Ela liberou, ela jogou, ela mandou embora. Então entenda que um coração que perdoa, um coração que não guarda sujeira, não é um bosteiro. Um coração que não guarda sujeira, ele é um canal. E canais são necessários para o reino. Agora, bosteiro, ele quer quanto menos melhor. Se você é um bosteiro, você corre o risco de ser escolhido para ir para a congregação dos mortos. Agora, se você é um canal, o Senhor pode te usar. O que você prefere, ir para a congregação dos mortos ou ser um canal? Tome a decisão agora. Um beijo no seu coração. Hoje é um grande dia. Hoje é um dia maravilhoso e abençoado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até a próxima.